Olá, aventureiro! Hoje adentramos as sombras das florestas ancestrais, desvendando os segredos e mistérios de uma espécie mágica e nobre, os Elfos de Forgotten Realms. Preparem-se para explorar a rica cultura e história desses seres longevos, de Arvandor até Encontro Eterno. Embarque nessa jornada ao universo élfico deste reino de fantasia. Eu sou Hernandes e este é o Universo D20. Os Elfos, conhecidos em sua própria língua como Tel-Quessir ou Telkes, são uma espécie de humanoides de longa vida que se destacam na magia e têm forte ligação com a natureza. Embora cada raça de Tel-Quessir tenha diversas características únicas, há algumas características comuns em todas as subespécies. Os Elfos tendem a ser justos e belos, pelos padrões humanos, além de serem graciosos, embora frequentemente frágeis também. Os Elfos têm em média entre 1,60 e 1,80 m de altura, e pesam em torno de 59 a 77 kg. Geralmente, os Elfos são esguios e atléticos, e possuem uma variedade similar de tons de pele em relação aos humanos, com os Elfos da floresta geralmente tendo pele acobreada ou pálida, e os Elfos selvagens possuindo pigmentação mais escura. Frequentemente, o cabelo dos Elfos é escuro, marrom ou preto, com cabelos vermelho cobre ou loiro também sendo encontrados entre os Elfos da floresta, embora tons alaranjados ou até mesmo verdes não sejam completamente desconhecidos. Os olhos dos Elfos são comumente castanhos, cor de avelã ou verde esmeralda. Os Elfos têm orelhas pontudas e não possuem pelos no corpo, exceto sobrancelhas, cílios e cabelos. Os Elfos frequentemente possuem paixões fortes, mas passageiras, facilmente movidos ao riso, à raiva ou à tristeza, e é igualmente rápido para acalmá-los. Eles são conhecidos por seu comportamento impulsivo e, como resultado, muitas raças os veem como volúveis ou impetuosos. No entanto, os Elfos são tão inconstantes como outros poderiam interpretá-los, e são tipicamente responsáveis, apesar de sua natureza caprichosa. Devido à sua longevidade, os Elfos têm dificuldade em levar alguns assuntos tão a sério quanto outras raças, mas quando reconhecem ameaças, eles são fortes amigos e aliados para aqueles a quem são leais. Os Elfos tendem a fazer amigos fortes e inspiradores. A maioria dos Elfos amam coisas simples, como dançar, cantar, corridas a pé ou competições de habilidade. Eles têm uma aversão natural ao que vem como tarefas desinteressantes, e são amantes da diversão por natureza. Contudo, apesar do quão desagradáveis algumas coisas são, como as guerras, os Elfos podem se tornar seriamente austeros se uma ameaça aos seus amigos, família ou sustento tornar tais ações necessárias. Os Elfos são um povo descontraído, com um grau de paciência e desapego concedido a eles por suas longas expectativas de vida. Os Elfos se animam facilmente e não possuem a ganância que às vezes caracteriza outras raças. A maioria dos Elfos não se preocupa com eventos de curto prazo e também são lentos para fazer amigos ou inimigos, já que o tempo para eles é medido em séculos, não décadas. Concentrados no que aplicam, os Elfos ignoram muitas coisas, mas raramente esquecem das questões sérias. Por sua longa expectativa de vida, a maioria dos Elfos tem uma paciência incomum em relação a outros humanoides. Os Tel-Quessir veem as vidas e preocupações das raças mais jovens como passageiras e têm menos alegria nas vitórias de curto prazo, com as quais outras raças se contentam. Em vez disso, os Elfos encontram prazer em coisas que têm mais durabilidade, como as artes ou o aprimoramento de habilidades. Os Elfos possuem várias habilidades que os diferenciam de outras raças humanoides. Eles tendem a estar bem cientes do ambiente ao seu redor, com sentidos de visão e audição mais aguçados do que os humanos. Todos os Elfos têm a capacidade de enxergar em condições de pouca luz sem obstáculos, embora os Drow também tenham a habilidade de enxergar na escuridão. Os Elfos são criaturas ágeis e com grande destreza, capazes de se mover rapidamente mesmo nos terrenos mais acidentados. Além disso, os Elfos são precisos em seus ataques, com um grau de precisão incomum para outros humanoides. Os Elfos atingem o que consideram a idade adulta aos 110 anos,
e vivem por 700 anos ou mais, sendo que os elfos da floresta e os elfos selvagens amadurecem aproximadamente na mesma taxa que os humanos, mas não apresentam muitos sinais de envelhecimento após a idade adulta, sendo as mudanças mais óbvias uma mudança na cor do cabelo e fica alternadamente grisalho ou escurecido. A maioria desses elfos permanece saudável e cheio de vida até sua morte, que geralmente ocorre após 2 séculos. Muitos elfos não dormem, em vez disso encontram descanso em um estado meditativo chamado reverie ou transe, que é tão restaurador quanto o sono verdadeiro, mas os deixa cientes do ambiente ao seu redor. Nesse estado, eles alcançam os mesmos resultados que um humano alcançaria ao dormir, em aproximadamente 2/3 do tempo. Os elfos também são frequentemente resistentes aos efeitos de poderes sobrenaturais, como o sono, já que eles mesmos não dormem, mas sim descansam em um estado semiconsciente. Os elfos têm uma afinidade pela liberdade mais do que qualquer outra coisa, preferindo o caminho da liberdade irrestrita, em vez das restrições da lei e da ordem civilizada. A liberdade tanto de si mesmos quanto dos outros tende a ser a maior virtude das culturas élficas. Esse amor pela liberdade muitas vezes é associado a uma natureza boa e generosa, embora algumas exceções. Os Drow se destacam como exemplos do mal entre os Tel-Quessir. Os governos élficos tendem a ser muito pouco organizados, com pequenos grupos de elfos aceitando a legitimidade de um nobre respeitado, que por sua vez reconhece a autoridade de um rei monárquico. A partir do século XIV, muitos governantes élficos entre os elfos da lua, sol e a da floresta prestaram homenagem à corte élfica, presidida pela rainha Amlaruil, em Encontro Eterno. Os elfos se tornam aventureiros por diversas razões. Alguns o fazem por tédio ou um senso de desejo de explorar que os impele a ir além dos limites de suas terras natais. Eles não gostam de se sentir presos e, na maioria das vezes, buscam carreiras que se adequem bem à vida de aventureiro. Outros apreciam a aventura como uma forma de demonstrar sua habilidade, como arco ou espada, enquanto outros fazem pelo altruísmo. Os elfos não fazem distinção entre homens e mulheres e, portanto, não discriminam com base no gênero. Homens e mulheres são tratados igualmente em todas as áreas. Nenhum deles é excluído de nada, e eles alcançam poder e fama em igual medida, embora haja uma tendência de mais mulheres em posições de autoridade, com historicamente um maior número de rainhas do que reis. Ao contrário de outras sociedades, os Tel-Quessir compreendem o valor e o potencial das mulheres. Tel-Quessir é a palavra élfica para o povo, da mesma forma que En-Tel-Kes é a palavra élfica para não-povo, e é usada para se referir às raças fora dos Tel-Quessir. Isso muitas vezes dá a outras raças a impressão de que os elfos são elitistas, racistas e condescendentes com outras raças. Mas a maioria simplesmente vê essas palavras sem nenhum significado oculto. Embora outras raças às vezes acreditem que os elfos sejam arrogantes e condescendentes, eles não nutrem nenhum ódio particular por outras raças como um todo, embora com raças individuais possam ter atitudes específicas. O conflito racial mais intenso para os elfos muitas vezes está dentro de sua própria sociedade, devido à longa disputa entre os Drow e as outras raças Tel-Quessir. Anões e elfos geralmente têm dificuldade em se relacionar. Os anões preferem o trabalho árduo, enquanto os elfos apreciam o ócio. Os anões gostam de esculpir casas na rocha e projetar linhas retas inabaláveis, enquanto os elfos preferem formas mais naturais e fluidas. Anões e elfos podem formar laços fortes de amizade, mas somente quando ambos concordam em ignorar as diferenças um do outro. Gnomos e elfos geralmente se dão bem graças ao seu amor mútuo pela vida, combinado com o amor dos gnomos pela arte refinada e magia de ilusão. Por outro lado, halflings e elfos compartilham um relacionamento morno. O hábito élfico de comer com moderação não é apreciado na sociedade halfling, e os elfos às vezes consideram a curiosidade de um halfling como infantil e problemática. Os elfos veem os humanos com temor e respeito. Os humanos dominam a magia e se adaptam a muitas situações, incrivelmente rápido do ponto de vista élfico.
mas eles desconfiam da tendência humana de reivindicar terras como suas próprias, muitas vezes os considerando gananciosos. É possível desenvolver laços fortes de amizade entre humanos e elfos, mas é igualmente possível que hostilidades possam surgir. Os elfos, em geral, preferem bosques em relação a outros terrenos, embora existam exceções. A maioria das comunidades élficas são relativamente pequenas, com cerca de algumas centenas de membros, e se misturam facilmente à paisagem natural. Essas comunidades são normalmente muito isoladas, e como resultado, o contato entre os elfos e forasteiros é uma questão de contato deliberado em vez de acidental. Os elfos da floresta e os elfos selvagens, na maioria das vezes, são encontrados em pequenas tribos, em várias das florestas de Toril, bem como em planícies varridas pelo vento e vales de montanhas. Eles preferem esses lugares isolados da natureza do que as cidades e nações do mundo civilizado, vivendo em harmonia com seu entorno natural. Guerreiros cautelosos e astutos, especialmente com o arco, garantem a segurança dessas terras natais por meio da astúcia e táticas. Os elfos que vivem entre os humanos tendem a assumir papéis ligados às artes, como menestréis, artistas ou sábios. Muitos também são valorizados como instrutores marciais, dada a conhecida habilidade das raças élficas, tanto com o arco quanto com a espada. Os elfos são tipicamente onívoros, como os humanos, mas preferem consumir muito pouca carne. Isso não é tanto por preocupação com o animal, mas sim um esforço para causar o menor impacto possível no mundo natural, pois os elfos acreditam que o consumo de vegetação tem um impacto menor na harmonia natural. Isso deriva em parte das tradições de vida nômade de muitas culturas élficas, que exigiam que os alimentos fossem facilmente preservados. Muitos elfos têm muito orgulho de sua sub-raça particular. É dito que para insultar um elfo da lua é só chamá-lo de elfo cinza, e para insultar um elfo do sol é só chamá-lo de elfo da lua. Os elfos dourados ou elfos do sol são altamente civilizados, com dom natural para a magia. Os elfos prateados ou elfos da lua estão entre os mais comuns, vivendo um estilo de vida nômade, interagindo com outras espécies. Os elfos de Mithril, ou elfos das estrelas, são mais isolados, vivendo no semiplano de Sildeyur. Os elfos de cobre ou elfos da floresta são frequentemente confundidos com elfos selvagens, tendo comunidades populosas e vivendo de maneira simples nas florestas. Os elfos verdes ou elfos selvagens são reclusos e desprezam a civilização e seus adornos, preferindo uma existência selvagem próxima à natureza. Também chamados de Si-Tel-Quessir, os elfos silvestres ou silvanos são considerados como uma sub-raça única, mas sua cultura é uma amálgama da cultura dos elfos da floresta e selvagens. Os Drow, ou elfos negros, são uma subespécie de pele escura que predominantemente vive em Umbra Eterna. Os elfos aquáticos, ou Alu-Tel-Quessir, são uma subespécie aquática de elfos que respiram debaixo d'água. Os Avariel são uma subespécie quase extinta de elfos alados. Os Litvari são uma rara e reclusa subespécie de elfos silvestres que se transformam em lobos. Os meio-elfos são o resultado da relação entre um humano e um elfo, incluindo o meio-drow ou o meio-elfo aquático. Os Feis são descendentes de um elfo e um meio-demônio. Os Seladrim são o resultado da união entre um elfo e um Eladrin celestial, geralmente de fogo. Os Dryglath nascem num ritual que envolve uma sacerdotisa ascendente de Lolth e um Glabrezu. As lendas contam que os Tel-Quessir nasceram do sangue divino derramado por Corellon em sua batalha contra o deus Grumt. Os Seldarim formam o panteão élfico de deuses que residem no domínio astral de Arvandor, sob a liderança de Corellon Larenthian, o deus élfico da magia, guerra, música, arte e artesanato. Cada membro do Seldarim é representado por formas masculinas e femininas. Por exemplo, em Cormantor, encontram-se as estátuas do Seldarim tanto em suas formas masculinas e femininas, quanto em uma única forma andrógina. Alguns deuses têm até mais de 3 formas, incluindo formas não humanoides. Os elfos veem a obsessão humana pelo sexo biológico e papéis de gênero como limitantes e inadequados para uma divindade, que está além das definições mortais. Todos os deuses devem ser respeitados,
não apenas encaixados em um único papel, que os apresente como versões poderosas de mortais. Os seres faéricos abriram os portões de Faéria para Toril por volta de 30.000 antes do cômputo dos vales, permitindo que os primeiros elfos atravessassem e se estabelecessem como parte de um esforço para enfraquecer o poder dos dragões. Os elfos verdes continuaram vivendo contentes, em pequenas tribos espalhadas, e adoravam os deuses de Faéria. No entanto, uma tribo, os Ilifiri, negociou com os dragões e estabeleceu um pequeno reino cuja capital, a Tornash, se tornou um exemplo glorioso da cultura élfica por milênios. Por volta de 25.400 antes do cômputo dos vales, após a queda de Tintagir no mundo de Faéria, um pequeno grupo de elfos dourados, liderados pelo príncipe Durothil, juntamente com um único elfo prateado, Charlario Moonflower, procuraram um novo lar. Uma profecia mostrou a eles o mundo de Toril, e a sacerdotisa elfa dourada Bonaluri a abrir um portal, morrendo neste ato. Migrar para o plano material permitiu que os refugiados élficos de Tintagir se estabelecessem em um continente que chamaram de Faerûn, que significa a Terra Única. Eles se misturaram com os elfos verdes existentes e deram origem aos Elfos do Sol, enquanto os descendentes de Charlario Moonflower passaram a ser conhecidos como os Elfos da Lua. Os elfos reinaram em Toril em relativa paz até cerca de 11.800 antes do cômputo dos vales, quando a nação dos Elfos do Sol, Arivandar, invadiu a nação de Elfos Negros e Elfos Verdes, de Miiretar, dando início à primeira das 5 Guerras das Coroas, que duraram um total de 3.000 anos. No final da Quarta Guerra das Coroas, os Elfos Negros de Ilifiri foram banidos para o subterrâneo por volta de 10.000 antes do cômputo dos vales, tornando-se os Drow. Finalmente, a Quinta Guerra das Coroas, que se seguiu, resolveu os assuntos, encerrando os conflitos. Os Tel-Quessir permaneceram em paz entre si, com exceção dos Drow. Os Elfos Verdes sofreram muitas derrotas nas Guerras das Coroas, e ao final do conflito perderam todo o seu território anterior, retirando-se para a natureza selvagem e gradualmente divergindo dos Altos Elfos. Aqueles Elfos Verdes que permaneceram isolados se tornaram os Elfos Selvagens, e perderam o gosto pela civilização e construção de nações, tornando-se nômades errantes. Outros se tornaram os primeiros Elfos da Floresta, que ao contrário dos Elfos Selvagens, continuaram a construir civilizações, embora em menor escala. Na Floresta Alta Oriental, os Elfos da Floresta fundaram o reino de Earlan, contemporânea e aliada de Neferil. Por muitos milênios, milhares de Tel-Quessir, especialmente Elfos da Lua e Elfos do Sol, deixaram Faerûn em uma longa migração, conhecida como O Retiro, indo para a Ilha do Encontro Eterno. No entanto, até 1374, após o cômputo dos vales, a maioria dos Tel-Quessir que desejava partir já havia feito isso, quando então a situação começou a se reverter gradualmente, com muitos que haviam partido, ou seus filhos, retornando ao continente. Os Elfos em Forgotten Realms representam uma herança mística e uma ligação com a antiguidade do mundo. Sua sabedoria, graciosidade e compreensão das artes arcanas e da natureza influenciam profundamente a história desse universo. Como guardiões das florestas e detentores de tradições ancestrais, os Elfos mantêm viva a conexão com eras há muito perdidas, fornecendo uma narrativa rica e profunda para os eventos que moldam os reinos esquecidos. Seu legado está enraizado na magia, na percepção da vida e na busca pela harmonia entre a natureza e a civilização. A presença dos Elfos é um fio dourado que tece a tapeçaria de Forgotten Realms, reforçando sua importância na preservação da história, na manutenção do equilíbrio entre as raças e no cultivo de um mundo vasto e diversificado. Gostou desse vídeo? Então dê um joinha para nos ajudar, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdo. Acesse também as nossas redes sociais e aprenda mais sobre a história, personagens, lugares e monstros de Forgotten Realms e Dungeons & Dragons. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima!